gente? Hoje a nossa temática aqui é competência. Esse é um termo que a gente ouve muito falar na gestão de pessoas e é importante a gente trazer algumas diferenciações. Existe aquela competência que é da organização, a competência organizacional. Essa competência é o conjunto de recursos articulados que geram valor para a organização e são difíceis de imitar. Podem ser transferidos a outras áreas, produtos ou serviços da organização e impactam o desempenho organizacional em um fator-chave de sucesso. Então, essa competência organizacional é aquilo que aquela organização faz de diferente, aquilo que ela faz bem, que ela sabe fazer bem, que ela entrega bem, né? Então, cada organização, por mais que ela não tenha isso escrito, formalizado, ela tem uma competência organizacional, ou uma ou mais de uma, de coisas que ela faz bem e que aquilo traz uma vantagem para ela diante dos concorrentes. A gente na sala tentou analisar a competência da R2, a competência do luxo de festa. Quando a gente está falando do luxo de festa, por exemplo, a gente está falando que é uma empresa que sabe lidar com a tradição, com a discrição, que sabe lidar com o alto desempenho, né, com um nível de detalhes muito grande, um nível de exigência muito grande. Então, tudo isso faz parte dessas competência organizacional. É uma empresa que tem uma reputação muito grande, de uma tradição, e essa tradição, ela faz parte aí do que aquelas pessoas buscam enquanto clientes junto àquela organização. A gente também falou muito sobre a R2, né? A gente falou tanto que a R2 tem uma competência organizacional ligada à questão da sustentabilidade, do lixo zero, da inovação, dessa jovialidade que traz essa inovação para a R2. Então, isso faz parte dessa competência, né, organizacional. Eu tinha falado com vocês, né? Se a gente pega o galpão que a R2 hoje trabalha e lá tem computadores, tem um grafite, né? Tem vários elementos ali de recursos que existem naquele galpão. Se a gente tira todas as pessoas daquele galpão e coloca outras pessoas lá completamente diferentes, a gente não vai conseguir fazer o mesmo trabalho que aquelas pessoas faziam antes, porque esse trabalho, essa competência não depende só desses recursos materiais e depende principalmente das pessoas, né? Da experiência das pessoas, da cabeça das pessoas, das ideias dessas pessoas. Então, essa competência organizacional ela é muito importante que a organização saiba disso, saiba o que ela entrega, que tem valor para aquele cliente, que é muito próprio dela, que é difícil de imitar. Quando a gente está falando de recursos que a organização tem, a gente está falando de crenças e valores, a gente está falando de recursos físicos, a gente está falando de procedimentos, de sistemas, a gente está falando de network, a gente está falando de uma série de coisas que fazem parte desses recursos. Então, juntos, esses recursos vão formar essa competência organizacional. Além dessa competência organizacional, eu tenho a competência individual, que é da pessoa, do trabalhador. Então, essa competência individual, ela contribui para a competência organizacional, mas ela é diferente. A competência individual, ela é um conjunto ali que envolve, né, as habilidades, que é o saber prático do dia a dia, envolve o conhecimento, que é algo mais teórico, e envolve as atitudes, né, que é a disposição de colocar aquilo em ação. Então, é a pessoa mobilizar esses conhecimentos, habilidades e atitudes em prol daquela organização. Então, essa competência individual, cada indivíduo vai ter a sua. E elas juntas podem contribuir para essa competência organizacional, mas elas não são sinônimos. Então é importante que a gente entenda essa diferença
do que é a competência da organização enquanto conjunto, como que ela mobiliza todos os recursos que ela tem e qual que é a competência individual. Quando a gente conhece essas competências individuais, fica fácil da gente mapear, por exemplo, dentro de uma função, de um cargo que a gente precise, né, ou contratar ou treinar, fica fácil da gente entender o que a gente precisa, né, e direcionar melhor o olhar para essa prática, seja de recrutamento e seleção, seja de treinamento. Então é importante que esse profissional que ele tenha essas competências, mas que ele gere entregas para a organização. Então não adianta eu ter uma competência assim ligada à gestão de projetos, eu sei cumprir prazos, né? Eu trabalho bem em equipe, eu sei me comunicar ali, mas quando eu tenho que entregar esse projeto, por algum motivo ou outro, eu acabo não entregando, eu acabo não valorizando essa competência que eu tenho. Essas competências individuais, elas se dividem em três. São as competências de negócio, as competências técnico-profissionais e as competências sociais. Quando a pessoa fala que ela trabalhou no cerimonial de casamento, por exemplo, às vezes ela não vai ter noção do cerimonial para um órgão público ou para um cerimonial que seja de festa, né, de debutantes, ou seja, de um cerimonial diplomático, né, para lidar com relações internacionais. Então, ela entendeu muito bem ali daquele negócio, de como aquele negócio funciona. Fazer casamento, né, às vezes para quem tem muito dinheiro, vai ser completamente diferente de fazer casamento para quem tem pouco dinheiro, porque são objetivos diferentes que se busca ali naquele casamento. Então, às vezes, você tem uma competência da forma como aquele negócio funciona. Tem as competências técnico-profissionais, que geralmente a gente adquire a partir de uma formação, né? Então, vocês estão aqui fazendo curso tecnólogo em eventos para adquirir essa competência técnico-profissional em eventos. Mas cada um de vocês vai para um lado diferente. E pode ser que vocês adquiram essas competências a partir das empresas que vocês trabalharem. E tem as competências sociais, que são aquelas competências que estão ligadas ao seu tato, né, ao seu relacionamento interpessoal, esse jogo de cintura que as pessoas precisam ter. Então, são três tipos de competência muito importantes.